foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Lucy, você é pernambucana? Eu sou pernambucana, nascida em Recife, eu nasci na maternidade São João da Escócia, em Tigipió, porque não deu tempo da minha mãe chegar lá em Recife. Eita. Porque a gente morava em Socorro, Jaboatão. Aí eu nasci no comecinho de Recife, assim, em Tigipió. Mas eu sou metade baiana, que meu pai era baiano, foi transferido para Pernambuco, em Garanhuns, e conheceu a minha mãe lá, em Garanhuns. Então, a gente se auto-intitula, segundo Jomar Muniz de Brito, que está no meu filme JMB, o Famigerado, nós somos PEBA, que é Pernambuco, PEBA, Bahia. Sim. Então, assim, Caetano Veloso é PEBA, porque tem título de cidadão. Eu sou PEBA, eu até disse isso na cara dele. Eu disse, Caetano, eu sou mais PEBA que você. Aí ele, por quê? Eu digo, porque eu sou de sangue, você é só adquirido. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 26 de abril de 2019, e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto e convido você que está acompanhando nossa transmissão na 820 AM a também acompanhar essa programação na nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, você já ouviu falar no termo agroecologia? Essa é uma prática agrícola que prioriza a utilização máxima de todos os recursos naturais possíveis numa relação de harmonia com o meio ambiente. Ou seja, como o próprio nome já indica, é a junção da agricultura com a ecologia, com a preservação ambiental. Mas não é só isso. A agroecologia se preocupa também com as questões sociais que envolvem a agricultura. Falar em agroecologia é também falar em técnicas de cultivo e plantio que promovam a justiça social, ou seja, a igualdade de direitos. Na prática, isso significa que um sistema agroecológico, diferentemente do agronegócio, está preocupado com a excessiva utilização de um determinado agrotóxico, por exemplo, que é utilizado para maximizar os lucros de uma produção. Pois é preciso levarmos em conta que um processo como esse pode causar problemas ambientais e na saúde de todos nós. Por isso, para discutirmos esse tema, trouxemos o coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, Carlos Magno de Medeiros. Boa tarde, Carlos, é um prazer ter você aqui na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Bem, eu queria começar, já que a gente já fez um breve panorama sobre a agroecologia, eu queria que tu explicasse com tuas próprias palavras o que é agroecologia de fato. Então, Roberto, acho que você consegue fazer uma boa análise geral, né? Assim, a agroecologia é uma ciência, né? Ela também é uma prática e ela é um movimento, assim. Vários cientistas e estudiosos do mundo, né? Aí, pela volta da década de 70, começaram um grande movimento, na verdade, assim. A agroecologia, ela nasce a partir também de um movimento que surge na Europa. Não sei se você já escutou falar da Rachel Carson, que foi uma grande pesquisadora que começa a discutir nos Estados Unidos os riscos dos usos dos agrotóxicos, né, que as pessoas usavam assim indiscriminadamente. Então ela começa a discutir e dizer, isso tem um risco muito grande para a saúde das pessoas.
E isso aí nos anos 60, mais ou menos, começou esse movimento grande na Europa, nos Estados Unidos, desse debate, e no Brasil chegou com o nome de agricultura alternativa, né? Que é a agricultura alternativa à forma e o modelo de produção de alimentos que dá a partir daquele sistema plantation americano, ou seja, grandes áreas para poder produzir muito alimento, para poder exportar e acabar com a fome no mundo, né? No sistema de monocultivo. Então esse sistema ele foi muito difundido aí a partir dos anos 50 com a Revolução Verde, né? Que a Revolução Verde, eu estou contando a história porque ela chega na agroecologia. Então a Revolução Verde que vem na verdade com um conjunto de maquinaria, de tecnologia, de produtos da Segunda Guerra Mundial, né, como o agente laranja, que foi o veneno que foi usado, por exemplo, na Guerra do Vietnã, né, para destruir as plantações e ver os vietnamitas. Acabou a guerra, os americanos precisam escoar essa produção, ou seja, o que é que a gente faz com tudo isso? E aí se cria 1 milhão de produtos, seja de uma máquina de encerar, seja de um cortador de grama, seja do veneno, né? E aí nasce o processo também da Revolução Verde, de assim, ó, e com a desculpa, né? Porque é uma desculpa, na verdade, de produzir alimentos para as pessoas, para alimentar o mundo, porque o mundo está crescendo muito, a população precisa alimentar o mundo. Então, claro, todo grande movimento hegemônico há uma contra-hegemonia. Então nasce aí, mais ou menos, a Raquel é uma mulher super empoderada que, na verdade, começa a discutir isso nos Estados Unidos, ali no berço, onde nasce todo esse sistema, questiona isso, e aí nasce um movimento alternativo e vai se espalhando no mundo da agricultura alternativa. Quer dizer, olha, nós precisamos retomar a agricultura que os nossos ancestrais faziam. Nós precisamos olhar para trás para dar um passo para frente. E aí começa todo esse campo da agricultura orgânica, agricultura alternativa. No Brasil, chega nos anos 60, 70, né? E claro, as populações que viviam aqui, os indígenas que viviam aqui há 4 milhões de anos, as populações que viviam no semiárido, elas já faziam agroecologia. Elas já viviam um modo de vida baseado nos conhecimentos que tinha da sua cosmologia, a partir da sua ciência, né? A partir do seu conhecimento do território, a partir do conhecimento dos recursos naturais que tinham disponíveis, elas já viviam essa realidade. Mas o nome também vem e vai também evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje a gente chega com esse nome da agroecologia, que nasce, na verdade, nesse processo que eu te expliquei, né? A agroecologia como uma ciência, porque, claro, estuda todos os aspectos, né? A gente chama de, que é uma palavra bem difícil, assim, mas não é difícil, mas é uma palavra que a gente chama de pluriepistemologia, ou seja, que explora as diversas ciências diferentes para construir sua ciência e sua verdade, né? Como você bem falou. A integração dos saberes, né? Bebe da ciência, né, dos povos indígenas e ancestrais, bebe da sociologia a partir dos vários olhares e enfoques que a sociologia dá no mundo, bebe da economia, né, tentando construir uma outra lógica da geração de renda, da autonomia econômica, não só da economia capitalista, da economia clássica, mas olhando para as outras formas de economia que nós vivemos na sociedade. Bebe da antropologia, porque olha também como os sujeitos humanos vão se modificando, né? Bebe da fonte do conhecimento acadêmico também, né? Da ciência dura, porque também faz parte desse processo, né? Então, a gente chama do campo da pluriepistemologia, dos vários saberes que se integram, né, e que formam a agroecologia. E que no Brasil ganha o seu recorte brasileiro, ganha o seu recorte muito especial no Brasil, né, pela nossa história, né, por um país que tem 500 anos de descobrimento, de invasão, na verdade, né, mas um país que tem uma história enorme, que tem recursos naturais super abundantes. Então, a agroecologia no Brasil também tem um recorte muito ligado aos movimentos sociais, à luta pela terra, a luta pela a preservação dos povos e comunidades tradicionais, das sementes. Então, no Brasil, a agroecologia tem uma conotação muito política também. Era justamente isso que eu queria te perguntar. Quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando também em resgatar as técnicas tradicionais de cultivo e plantio, como estava falando. Então, explica pra gente na prática que técnicas são essas, quais são essas técnicas que caracterizam a agroecologia e qual a importância de resgatarmos essas técnicas. Então, na agroecologia a gente diz que tem três pernas: a ecológica, a social e a política. Eu vou falar de uma parte da ecológica, certo? Porque aí, para dizer que é um produto agroecológico, ele não precisa só não ter veneno, ele não precisa só ter práticas agroecológicas, mas ele precisa também ser socialmente justo, ou seja,
não ser um espaço onde haja violência contra as pessoas, não haja violência contra as mulheres, não haja discriminação racial, não haja discriminação por geração, ou seja, e ele politicamente também precisa ser justo, ele precisa, né, ser articulado esses 3 tripés. Então, as práticas agroecológicas, né, do ponto de vista ecológico, ou seja, dos cuidados com o meio ambiente, você tem várias práticas. Por exemplo, o Centro Sabiá tem uma experiência de 25 anos na construção, por exemplo, de sistemas agroflorestais, né, da construção de sistemas de policultivos, né, não é um sistema de monocultivo de feijão, né, que está lá produzindo com veneno, mas de você fazer que as plantas interajam entre elas, criar um ambiente parecido com o da natureza, né? Aí tem práticas mais simples da própria agricultura orgânica, ou seja, a agroecologia também bebe da própria agricultura orgânica, que são práticas de manejo simples, por exemplo, como não queimar, como deixar o solo sempre coberto, porque o solo, quando não está coberto, ele perde fertilidade, né? Ele sofre assoreamento, ele perde umidade, né? Porque na verdade o sol ele tem um processo de evapotranspiração muito grande. Por exemplo, no semiárido, que é 80% do nosso território aqui em Pernambuco, ele chove 500 milímetros de chuva, mas ele tem um processo de evapotranspiração, quer dizer, chove de baixo para cima de 2 a 3 mil milímetros. Então, assim, a gente perde muita água por evaporação. Então, assim, cobrir o solo também é uma técnica de preservar a água no solo, né? Tem um sistema de policultivos também não utilizar nenhum insumo químico, né? Nem que seja adubo, que é um adubo sintético, fertilizado a partir do petróleo, nem tampouco um agrotóxico, que é da química, que nasce aí nos anos 50, que é a grande revolução química no mundo, né? Que faz coisas boas, mas também causa muito dano à nossa saúde. Tu deu alguns exemplos sobre aqui no nosso estado, né, sobre essa questão do sertão, e eu queria perguntar justamente sobre isso. A gente tem aqui alguns dados de que Pernambuco é um estado que lidera o ranking de produções que se utilizam da agroecologia no Brasil. Das 1.011 iniciativas que fazem o uso racional dos recursos naturais em sua produção, 160 são desenvolvidas aqui no estado. Os números são de um estudo de 2006 da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Carlos, por que o nosso estado apresenta condições tão propícias para a agroecologia? Existe uma região que é mais propícia ou não? Não existe uma região mais propícia, porque o processo de desenvolvimento da construção da agroecologia, ela é feita a partir da construção dos territórios, né? Então, não é uma receita, né? Acho que isso é muito importante dizer para os ouvintes. Não tem uma receita da agroecologia. Não, faz assim, faz assado. Você tem técnicas que eu acabei de falar, são técnicas mais ecológicas, mas você vai construindo nos territórios isso. Eu diria que em 2006, quando a ANA fez esse levantamento, muita parte das experiências das organizações como o Sabiá, mas Pernambuco tem muitas outras organizações que trabalham nesse campo da agroecologia. Eu diria assim, por baixo, o Sabiá hoje assessora 1.000 famílias que estão num processo de transição agroecológica. E assessorou há pouco 3.000, eu estou falando hoje. Então, a gente, ao longo desses anos, pelo menos aí assessorou no mínimo 10.000 famílias, né? Aqui em Pernambuco, na zona da Mata Sul, na zona da Mata Norte, no Agreste e no Sertão do Pajeú. E como funciona esse trabalho de vocês? Então, a gente chama de assessoria técnica pedagógica, né? Que tem um componente pedagógico, que tem um componente da construção do conhecimento, que é a construção do conhecimento agroecológico, ou seja, o técnico, ou a técnica, ele não está em contato com uma família para mudar aquela realidade a partir do olhar dele, mas ele está em contato com aquela família para, a partir desse contato, estabelecer algumas relações, estabelecer confiança e estabelecer uma troca de conhecimentos. A partir desse leque que eu falei no começo, desse multissaberes, né, do conjunto de saberes, e tentar estabelecer com a família, porque, como eu tinha dito, as famílias já fazem esse processo há muito tempo. Então, esse é só, na verdade, retomar isso, porque o que aconteceu, na verdade, no Brasil, nos anos 60, 70, com a história da Revolução Verde que vinha para cá, as instituições de assistência técnica oficial recomendavam que os agricultores derrubassem tudo, colocassem veneno, plantassem monoculturas, porque aquele era o momento que o Estado brasileiro tomava para si esse processo da Revolução Verde. Então, a assistência técnica no Brasil é marcada pelo difusionismo, ou seja, eu sou o técnico ou a técnica, que naquela época era o técnico, não tinha técnica, eu sei, e você como agricultor, você não sabe. Então, eu venho para lhe ensinar.
Então a gente também quebra com isso, né? E o processo da assessoria técnica pedagógica é um processo, sobretudo, de troca, de reconhecer e de resgatar muitas práticas que aqueles agricultores e agricultoras faziam e seus avós e bisavós ancestrais faziam naquela região. Certo. A gente tem outro dado aqui de que cerca de 70% de toda a alimentação humana do planeta ela é produzida por agricultura familiar. Justamente essa agricultura que a gente está conversando aqui. Além disso, de acordo com o último censo agropecuário, realizado em 2017, o cultivo de terras por pequenos proprietários rurais é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. E é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. Carlos, diante disso, explica pra gente qual a importância da agroecologia na produção dos alimentos. O dado, a gente pode traduzir dizendo assim: quem salva esse país é a agricultura familiar, né? O alimento está na nossa mesa, é produzido por seu João e Dona Maria, que está lá nos seus 3 hectares, nos seus 5 hectares, produzindo aquela macaxeira que vai chegar aqui em forma de farinha, que vai chegar aqui em forma da própria macaxeira. Então, na verdade, a agricultura familiar no Brasil representa muito, mas ela tem muito pouco, né? Pra você ter uma ideia, esses 70 hoje, do ponto de vista do panorama de terras e de propriedades, a agricultura no Brasil, 75% das propriedades são de agricultores familiares. Se eu conto cada uma das propriedades, grandes e pequenas, a cada 10, 7 são de agricultores familiares. Mas, se eu distribuo isso na terra, esses 70% só tem 25% das terras utilizadas. Então, assim, nós temos no Brasil um cenário que é pouquíssima gente com grandes áreas e muita gente com pouca terra, né? Por isso que se faz tão necessário o processo de reforma agrária, que a gente não faz no Brasil, porque, claro, há uma construção também ideológica de que a reforma agrária é algo ruim, é algo comunista, como se tem dito aí, mas os países hoje, que eu não tenho nada contra, os países hoje mais ricos fizeram a reforma agrária. Porque a reforma agrária é a distribuição de terras e a geração de riqueza no país. Quando você concentra a terra, você não gera riqueza no país. Então, você começa por aí um grande problema. Mas isso não é só no Brasil. Você tem, na verdade, uma estratégia muito difusa no mundo, por exemplo, que se estrutura a partir que a gente chama do grande sistema agroalimentar no mundo. Aquela comida aquela manteiga, muitas vezes, que você comeu hoje no café da manhã, ela circulou 4.000 quilômetros para chegar no supermercado. Então, esse sistema, ele consome muito petróleo, ele consome muito recursos naturais. Certo. A gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12 horas e 18 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir José Batista, professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre o pensamento freiriano na educação. Paulo Freire é uma pessoa do campo da educação, mas ele sempre pensou a educação em relação com a sociedade. E ele deu muita ênfase ao debate político da educação, não considerando a política partidária ou mesmo eleitoreira, mas a política com P maiúsculo, portanto, a política, aquela arte de construir as relações no interior de uma sociedade. Todo o empenho dele, toda a inteligência dele foi movida no sentido de fazer valer esse princípio, né, de que a educação deveria servir, antes de tudo, à sociedade, em especial aos oprimidos da sociedade. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire.
Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre agroecologia com o coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, Carlos Magno de Medeiros. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, quando a gente fala em agroecologia, é impossível não falarmos em agrofloresta. Um sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, ou seja, espécies arbóreas, lenhosas, frutíferas ou madeireiras são combinadas com cultivos agrícolas e com animais. Carlos, explica pra gente o que é a agrofloresta. Como é que funciona esse sistema? A agrofloresta é um sistema, como você falou, de policultivos, né? Onde você tem, na verdade, plantas de diversos estratos diferentes, né? Em diversos tamanhos. Você pode ter feijão, milho, mandioca, cajá, jaca, banana, e eles se combinam entre eles. Na verdade, a agrofloresta é a imitação da natureza. Se você vai na floresta, né? E aí, geralmente, quando a gente vai em floresta, pensa em floresta úmida, porque essa imagem que está muito gravada na nossa cabeça. Mas o semiárido, a caatinga, né, que é a nossa floresta branca, que na língua tupi, caatinga significa mata branca, e ela é mata branca, não é porque ela é branca, é porque no período da estiagem ela perde todas as folhas como uma forma de garantir a vida no próximo ciclo de chuvas. Ela também é uma floresta. Então, se você vai no meio da caatinga, você vai perceber que existem muitas plantas diferentes no mesmo espaço. Então, o que os sistemas agroflorestais fazem, os sistemas agroflorestais mais diversos, na verdade, é imitar isso. Claro, com um componente muito forte de produção de alimentos. Porque não é um sistema florestal, não é uma floresta, é um sistema agroflorestal. Ou seja, a minha intenção humana é forçar ele também a produzir alimentos. E aí eu planto milho, planto feijão, faço grandes podas para entrar mais luz, cubro o solo, ou seja, eu vou, na verdade, deixar um sistema meio floresta, meio agricultura, para poder eliminar mais recursos naturais. A gente diz que na agrofloresta, durante todo o ano você tem comida, porque todo ano, todos os meses, alguma fruta, algum legume está sendo produzido naquele momento ali. Então, é um sistema, na verdade, que o Sabiá apostou há 25 anos, né, para suprir uma necessidade, né, do ponto de vista da segurança alimentar das famílias no semiárido, né? Foi quando a gente apostou nesse sistema, para nós é super importante. E o interessante nesses sistemas, né, é essa harmonia com o meio ambiente. E um exemplo disso é, por exemplo, o que a gente estava falando aqui antes de começarmos o programa, os animais que funcionam como, por exemplo, inseticidas naturais nesses cultivos, nessas plantações, não é? Claro, a natureza ela está equilibrada, né? Uma floresta ela está em equilíbrio. Quando a gente, por exemplo, para mim um caso que eu acho que ajuda os ouvintes a entender isso bem. A gente teve surto de zika e de dengue no Brasil muito fortemente. Onde é que esse surto aconteceu? Nas cidades onde não tinha saneamento básico. Mas por que acontece? Porque naquele lugar, nesse lugar onde Recife está, era um mangue. Aqui tinha floresta, né? Quando a gente destrói a floresta, você destrói também os predadores naturais. Então você tem um ambiente totalmente artificializado. E aí, claro, aqui se reproduz os insetos de forma desordenada. E se você não tem saneamento, claro, a água fica aí e eles se reproduzem. Então, quando você tem um sistema, uma floresta, um sistema natural, aquele sistema ele cuida dele próprio. Assim como o nosso corpo mantém um equilíbrio e ele vai equilibrando, a floresta faz igual, porque nós somos parte também da natureza, né? Eu conversava antes do programa com você e dizia, a gente, a partir desse paradigma do cartesiano, né, que é com René Descartes, lá em 1600 e pouco, que começa a dizer que o mundo é formado por várias partes diferentes, a gente começa a se distanciar da natureza. E a gente começa a achar, a partir de uma lógica também androcêntrica, né, e até alguns pesquisadores falam disso, né, androcentrismo, antropocentrismo e etnocentrismo, né, a partir do antropocentrismo, do humano enquanto centro do universo, a gente passa a explorar a natureza. E a gente destrói a natureza e depois a gente sofre com as consequências. Mas a gente nem consegue fazer a relação de que a gente destruiu a natureza, mas ela faz parte da nossa vida, né? E é muito curioso quando você vê grandes condomínios de luxo, de gente que tem muito dinheiro, que constrói lugares supernaturais, com as florestas, mas quando vão construir as coisas, destroem tudo e
e constrói habitações que não tem nada a ver com a natureza. Então, nós fazemos parte disso, né? Nós somos parte da natureza. Então, por isso que os sistemas agroflorestais a gente aposta, porque é uma estratégia também de replicar a natureza, né? De replicar os sistemas naturais. Agora, quando a gente fala em agrofloresta, a gente está falando também de agroecologia, mas tem uma diferença, né? Explica pra gente qual é essa diferença. Não, claro, a agrofloresta é um sistema de produção de cultivos, né? E a agroecologia é um sistema mais complexo, como eu falei, baseado nesses três, né? Político, econômico, social, ambiental, ecológico. Então, você pode ter um sistema agroflorestal que a pessoa vai lá e coloca adubo químico, né? E ele não é agroecológico. Então, essa é uma grande diferença. A gente sabe que a Política Nacional de Agroecologia, ela foi sancionada em 2012 e ela é um bom exemplo de incentivo a práticas relacionadas à agronomia, à agroeconomia. Ela tem como objetivo integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutores da transição para a produção agroecológica. Por isso a gente já está finalizando, chegando nas considerações finais do programa, mas antes disso eu queria te perguntar como é que você avalia essa política e quais são os principais desafios frente à promoção da agroecologia aqui no Brasil? A PENAPO, né, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ela tem um papel super importante, que é, na verdade, o Estado legitimar e promocionar a agroecologia, né? A PENAPO, ela hoje se encontra no estado de abandono pelo governo federal, né, pelo o atual governo, que não tem interesse, claro, nessa pauta da agroecologia, porque isso não é interesse para esse governo agora que está aí. Mas, assim, ela é resultado de um processo de construção muito grande em todo o Brasil, com organizações como o Sabiá, que ajudaram a construir ela, ou seja, que ajudaram a ir moldando ela para poder garantir que recursos públicos no orçamento nacional da União esteja disponível na ponta para que se faça ações de promoção para a transição agroecológica. Então, a política ela é super importante, ela é um marco no Brasil, porque muitos países do mundo, a maioria dos países do mundo não tem uma política dessa. Nós somos um país pioneiro, né, na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, mas infelizmente essa conjunção política que a gente vive hoje no Brasil, ela não permite e ela sobretudo criminaliza também esse tipo de política e vai fechando as portas a partir da negação dos recursos públicos para isso. E para finalizar, diz pra gente onde o agricultor, o proprietário de terra que está nos ouvindo, que ficou interessado na utilização de práticas agroecológicas, pode buscar mais informações sobre esse tema. Então, entra lá no site nosso, tem acesso à internet, www.centrosabia.org.br, e vai encontrar lá o nosso site e algumas informações. Nós também estamos no Facebook/Centro Sabia, no Instagram também, nas redes sociais, no YouTube também pode procurar a gente. E aí entra em contato com a gente de alguma forma, bota lá na internet Centro Sabiá que vai encontrar. E a gente, dependendo do território que esse agricultor está trabalhando, depende disso, nós vamos estar muito mais perto. E também dizer às pessoas da cidade, né, que estão escutando a gente talvez agora pelo Facebook, né, da importância que tem da relação da agroecologia com a cidade, porque a gente está num processo também de produção de alimentos, de assessoria para os agricultores que produzem alimentos, e esses alimentos são consumidos nas cidades. Então, o compromisso das pessoas que estão nos escutando agora da cidade é muito maior, ou seja, ganhar a cidade, fazer com que as pessoas vão para as feiras agroecológicas. Na cidade do Recife, tem feiras nas Graças, tem feiras em Boa Viagem, né? Tem a Agroecológica, que é um espaço que os agricultores estão vendendo lá próximo ao esporte, ou seja, também consumir produtos, buscar consumir, e que não são produtos caros, que a gente fez uma pesquisa e identificou que são 30% mais barato do que o produto convencional nas redes de supermercados do Recife, é super importante. Ou seja, o compromisso da pessoa que está aqui na cidade também com a agroecologia. Né? Não são só os agricultores, os camponeses, não. Porque nós todo dia estamos consumindo alimento e esses alimentos são produzidos por alguém, e comer é um ato extremamente político. O que você come também diz o que você acredita. É isso. E esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre agroecologia com o coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, Carlos Magno de Medeiros. Muito obrigado, Carlos. Essa edição teve a apresentação de Roberto Peixoto, na produção Mirela Anastácio e Roberto Peixoto. Nos trabalhos técnicos, Mirela Anastácio. Nas redes sociais, Maria Alice. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Silvia, muitas pessoas criticam os direitos humanos sem ao menos entender o que são. Você pode explicar pra gente o que são os direitos humanos? Vou tentar. Direitos humanos são elementos das pessoas
são elementos, né, que estão relacionados à nossa vida e que fazem com que a gente tenha dignidade, com que a gente se cuide enquanto pessoa, se cuide na relação com as outras pessoas, tenha uma relação saudável com o meio ambiente e cuide do meio ambiente. Direitos humanos são elementos que tratam do desenvolvimento saudável das pessoas individualmente e coletivamente. Direitos humanos é aquilo que, na realidade, a gente diz, né, é inerente. Por você ter nascido, por você ser pessoa, você tem direito. E esse direito vai dizer que todas as pessoas têm responsabilidade para com você. Porque se não é isso, a gente vive um estado de barbárie. A gente vive um estado de execuções. A gente vive um estado de contínuas opressões. Então, diminuição do nosso espaço, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que está existindo no Brasil uma retirada de direito e que isso prejudica o nosso cotidiano, é porque estão tirando da gente o que nos é inerente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo na sala de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Marlon Júlio, estudante do curso de jornalismo da UFPE, e ficarei com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Gostaria de lembrar que, além da frequência 820 AM, vocês podem também nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. Interaja com a gente em nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos também no Instagram, no YouTube e no Twitter. Agora está começando o Na Hora da Sesta, o programa que começa após a hora do almoço, mas deixa para cochilar depois, porque aqui você encontrará os destaques da semana, tudo que repercutiu nessa semana, o horóscopo e, claro, as principais programações de shows, eventos e cinema para você curtir. Começaremos então com as notícias. Bom, a primeira, nós vamos falar que repercutiu bastante essa semana aqui no Recife, foi o aumento da passagem do metrô, que sofreu um reajuste de 87%. A tarifa que custava R$ 1,60 agora passa a custar R$ 3,00. A decisão suspendeu a liminar de maio de 2018, que proibia esse aumento. A CBTU, órgão responsável por administrar os metrôs na capital pernambucana, informou por meio de nota que irá avaliar os próximos passos dados acerca da questão. A data para aumento ser repassado aos usuários ainda não foi divulgada. Bem, é justamente bem complicada essa questão. Primeiro que a gente já paga uma passagem bastante cara no ônibus, e tivemos também a questão recentemente
ser colocadas catracas onde você teria que colocar o VEM, e essa passagem seria de 2 horas, mas a gente não pode contar com a possibilidade de um engarrafamento e você ter que pagar mais uma nova passagem também no metrô. E agora realmente esse aumento na tarifa que complicará certamente a vida de todo e qualquer trabalhador, estudante que precisa utilizar o transporte público. Bom, falando ainda em reajuste, os deputados estaduais de Pernambuco aprovaram no último dia 24 o aumento dos valores das emendas parlamentares, que passaram de 1,5 milhão para 3,5 milhões por ano. A emenda parlamentar é uma verba pública dada pelo governo do estado para que cada deputado destine a sua área de atuação. O aumento de 2 milhões foi justificado como sendo de maior autonomia para o deputado auxiliar vereadores e prefeitos nas demandas da população. O líder da oposição, Marco Aurélio, do PRTB, disse que não há gasto ou aumento do orçamento e que a decisão, como já foi dito, garante a autonomia dos deputados frente ao governo do estado. Vamos agora falar sobre as mudanças na Lei Rouanet. Repercutiu bastante entre os artistas, né? E no início da segunda-feira passada, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou novas mudanças na Lei Rouanet. Essa lei, para quem não sabe, é responsável pelo incentivo à cultura do nosso país. Ela estabelece as normativas de como o governo federal deve disponibilizar seus recursos em função da realização de projetos artísticos e culturais que acontecem aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 24, o Ministério da Cidadania publicou as novas regras para o financiamento de projetos por meio da Lei Rouanet. Dentre as principais mudanças estão a diminuição do teto de gastos, que de 60 milhões passou a ser de 1 milhão por projeto. A diminuição da arrecadação do valor máximo para a empresa no setor cultural, que de 60 milhões caiu para 10 milhões. A alteração do nome Lei Rouanet para Lei de Incentivo à Cultura. A estipulação de um limite de 4 projetos por pessoa física, totalizando R$1 milhão. E o limite de 16 projetos para empresas, que não poderão ultrapassar o valor máximo de 10 milhões. A atitude do governo causou revolta entre os artistas e produtores culturais. Muitos alegam a necessidade de aumentar o teto para no mínimo 6 milhões, tendo em vista que é possível arcar com todos os gastos de uma produção, principalmente quando esta envolve outros funcionários, como é o caso de costureiras, maquinistas e camareiras. Outra crítica feita às mudanças é que a Lei Rouanet apresenta menos de 1% das isenções fiscais concedidas pelo governo, quando comparada a farmacêuticas, e igrejas e montadoras. Porque justo ela deveria ser alterada? Fica essa questão. Vale lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, a antiga Lei Rouanet não é financiada com recursos públicos. Na verdade, quem patrocina os projetos culturais são as empresas privadas, que, em troca do abatimento do valor investido no imposto de renda, elas financiam projetos culturais que antes devem ser aprovados pelo governo. Bom, agora vamos falar sobre a política, né? Tem repercutido bastante esse novo governo nas redes sociais. Nós passamos há pouco tempo de 100 dias do governo, ou melhor, desgoverno, né? Por alguns poderiam falar dessa forma. E na última terça-feira, o texto da reforma da Previdência foi aprovado na CCJ. A Comissão de Constituição e Cidadania de Justiça, em termos práticos, isso significa que cabe a Rodrigo Maia, presidente da Câmara e dos Deputados, designar uma comissão para avaliar a reforma. A junta terá um prazo de até 40 sessões para elaborar o parecer. Outro fato que tem repercutido bastante é o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente, ter voltado a atacar o vice-presidente Hamilton Mourão nas redes sociais. Apesar de Bolsonaro ter tentado colocar um ponto final nessa história, seu filho continua atacando o vice-presidente nas redes sociais. Dentre as críticas, Carlos acusa Mourão de apresentar um comportamento estranho.
ele diz que ele tenta se aliar a políticos que detestam o presidente. Além de figuras como o escritor Olavo de Carvalho e o deputado Marcos Feliciano, também possuem desafeto com o vice. Tal desafeto fez Olavo acreditar que fez Olavo incentivar Feliciano a pedir o impeachment do Hamilton Mourão, por acreditar que ele está conspirando contra o presidente. Vale lembrar que essa discussão, essa conspiração dita por Carlos Bolsonaro teve início após a jornalista Raquel Sherazade fazer elogios ao vice, Hamilton Mourão, e criticar o Bolsonaro. Após a curtida, do Hamilton Mourão, veio essa conspiração de que ele estaria conspirando contra o presidente. E a gente vê uma situação um pouco contraditória, que justamente na última eleição, mais ou menos em 2016, existia muita crítica da direita em relação à esquerda, dizendo que eles votaram numa chapa, portanto, Dilma Temer, e então não deveriam fazer críticas ao vice-presidente. E aí justamente a gente vê essa contradição, essa tentativa de fazer o impeachment, dessa vez do vice-presidente. Bom, a gente volta em seguida com mais Na Hora da Sexta, trazendo mais destaques da semana, horóscopo e a programação especial de eventos que preparamos para você curtir o fim de semana. Não sai daí, agora são 12 horas e 42 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir agora Daniela Tavares. Ela é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre a esperança no pensamento freiriano. Quando ele escreve a obra dele, lá na década de 60, ele vivenciava cenários também muito complicados. Ele nos possibilita perceber um inédito viável, que é um conceito dele, um inédito que é possível e que caminho seguir. E ele vai defender que é justamente com a educação, não necessariamente, somente a educação que se dá na escola, mas principalmente a educação que se dá em todas as relações que a gente estabelece. Então, eu, enquanto profissional de saúde, na educação com o meu sujeito, na interação, porque para Paulo Freire a educação é interação, é relação, é conhecimento, é praxis, é ação e reflexão, e é principalmente transformação. Então, é nessa interação, é nessa união de forças que a gente vai conseguir lutar contra o cenário que a gente está vivendo, que é de desumanização, no sentido contrário do que defende a pedagogia Paulo Freire. Então, ele é para a gente fonte de esperança, para a gente poder continuar lutando por esses direitos. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Na Hora da Sexta. Continuando os destaques da semana, que tem repercutido bastante, continuando aí na temática Bolsonaro, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Braga, decidiu acatar o pedido do presidente e demitiu o diretor de marketing do banco. Além de mandar retirar do ar uma campanha publicitária dirigida ao público jovem, a campanha, que representava a diversidade racial e sexual, estava no ar desde o início do mês e foi suspensa após Bolsonaro assisti-la e considerá-la imprópria. Nela estavam presentes atores jovens, negros, tatuados e uma transexual. A gente vê aí a tentativa de marginalizar algum público que também, sem dúvida alguma, é consumidor do Banco do Brasil. E é muito curioso essa tentativa de apagar a existência de pessoas, jovens, negros e transexuais. Realmente essa é
das características que a gente vê bastante nesse novo governo desde as eleições, e não poderíamos esperar muita coisa diferente do presidente Bolsonaro. Indo agora para o futebol. No futebol foi destaque dessa semana, o campeonato pernambucano que aconteceu no último domingo. As equipes de Sport e Náutico disputaram na Ilha do Retiro o título de campeão estadual. Em jogo dramático, o Náutico conseguiu levar decisões aos pênaltis, com o placar de 2-1, devolvendo assim a derrota por 1-0 nos aflitos. Com a defesa de 2 penalidades, o goleiro Maílson, do Sport, fez o Leão vencer o campeonato e conquistar o 42º título estadual. A gente lembra também que ontem ocorreu a partida do Santa Cruz pela Copa do Brasil. Ele enfrentou o Fluminense, precisava de um placar de pelo menos 2-0 para conseguir levar o jogo aos pênaltis e não ser desclassificado. Foi justamente o que aconteceu. O Santa Cruz conseguiu devolver o placar de 2-0 no Fluminense, mas acabou perdendo para o Fluminense nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil. Indo agora para as notícias do campus, a comissão organizadora de consulta à comunidade acadêmica homologou nesta quarta-feira as 5 chapas para a eleição de um novo reitor e vice-reitor da UFPE. O encargo dura 4 anos, começa agora em 2019 e só termina em 2023, quando se iniciará as próximas eleições. A comissão reuniu no auditório da reitoria novamente e foi decidido as regras para a propaganda eleitoral. E a partir de agora já é permitido fazer campanha. Os mesários só serão nomeados no dia 3 de maio e a eleição será dividida em dois turnos. O primeiro no dia 29 de maio e o segundo no dia 12 de junho. A apuração e a divulgação dos resultados vão ser realizados no mesmo dia das consultas. Essa eleição tem como objetivo designar 3 nomes que serão submetidos à escolha do então presidente. Voltando aqui. Bom, vamos agora aos nomes, né, para essa eleição. Dentre os candidatos nós temos o diretor do Centro de Educação, Alfredo Macedo Gomes, como candidato a reitor, e o professor do Departamento de Oceanografia, Moacir Cunha de Araújo Filho, para vice. Em outra candidatura teremos o coordenador do Grupo de Pesquisa GP Marx, Daniel Álvares Rodrigues, concorrendo a reitor, e a coordenadora de pesquisa do Acervo Recordança, Roberta Marques, como candidata a vice. O ex-pró-reitor de extensão Edilson Fernandes de Souza também concorre à reitoria ao lado do professor Sandro Cosa Saião, que tenta o cargo de vice. A única mulher candidata à função máxima da UFPE será a atual vice-reitora Florisbela de Arruda Câmara, que terá como candidato a vice o diretor do Centro de Informática André Luiz Medeiros Santos. Por último, mas não menos importante, para encerrar a lista dos candidatos, temos o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Jerônimo José Libonati, para reitor, e o professor do Departamento de Bioquímica, José Luiz Lima, para vice. Bom, vamos começar agora as informações sobre os signos, sobre o horóscopo, começando primeiramente com o signo de Áries. Exige um cuidado para os arianos para não se mostrar tão inseguro e ciumento. No trabalho, o futuro promete ser promissor. Já na saúde, você deve estar atento com aqueles que te sugam emocionalmente. Para o signo de Touro, saiba aproveitar e acolher tudo o que a vida está dando com gratidão. No trabalho, a promoção que você tanto aguardou pode estar mais próxima. Na saúde,
Não dê tanta prioridade ao estresse. Gêmeos, em breve alguém muito bacana poderá entrar na sua vida. No trabalho, tenha seu sonho como única meta e continue se dedicando. Na saúde, continue construindo sua estabilidade emocional. Câncer, não esqueça que o diálogo é a melhor forma para resolver as coisas entre o casal. Se não der certo, separe mesmo. Você está conseguindo alcançar os seus projetos. Continue focando neles. Na saúde, seja mais simpática com você mesmo e com os outros. Leão, seu grande momento está prestes a acontecer e você precisa estar preparado no trabalho. Mostre mais iniciativa. Na saúde, evite ser tão consumista. Virgem, cada dia mais deve ser um novo passo na relação, no trabalho. Você está vivendo uma fase de estabilidade. Aproveite. Na saúde, é a melhor hora de buscar o que é melhor para você, através das mudanças de hábito. Libra, se o clima está tenso entre o casal, procure ficar mais sozinho. No trabalho, o dinheiro é importante, mas não deve ser o único objetivo da sua vida. Na saúde, se exercite mais. Escorpião, você e seu par parecem estar em sintonia. Tome suas próprias decisões em relação ao dinheiro e evite procrastinar tanto. Seja mais pontual e organizado. Sagitário, os erros do passado parecem querer voltar para te atormentar. Você precisa restabelecer sua imagem e precisa também aprender a perdoar. Para Capricórnio, mostre o que você sente. O retorno financeiro que você aguarda está próximo e comece a fazer uma atividade física. Aquário, seja mais claro com seu companheiro, pois ele não tem a obrigação de saber tudo o que acontece com você internamente. Seja mais econômica e trate logo de pequenas doenças para não se agravar. Para o último signo, Peixes, a sua relação com seu par parece estar estável e vocês vão longe juntos. Evite confusão no trabalho e priorize sempre o seu bem-estar. Nós vamos agora para o intervalo e em seguida voltamos com a programação para você curtir o final de semana. São 12 horas e 53 minutos. 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Eu estou com a cineasta Lucia Alcântara comigo, ela que é a produtora do melhor documentário do mundo. E eu queria saber agora, Lucia, essa questão dos fatos e boatos, né? Como são essas questões das lendas que também vão ser contadas, né, dentro do filme? Como é que vai ser isso aí? É dentro do filme tudo que eu já filmei, muitas lendas já estão na boca dos depoentes. Eles já sabiam, então eu não ensinei nada, eles já sabiam de tão populares que são. Então as 3 mais populares são: reza a lenda que os rios Beberibe e Capibaribe, cujas nascentes são em terras pernambucanas, se encontram em Recife para formar o Oceano Atlântico. Essa é bem famosa. Está na boca de várias pessoas do filme. Até 1940, quando o Brasil foi dividido em 5 regiões, Pernambuco fazia parte da região norte, já que ainda não existia o Nordeste. De tanto brigar por liberdade, democracia e república, foi apelidado de o Leão do Norte. Vem daí. E a mais engraçada de todas, que é lenda mesmo, invencionice, é assim. Certa vez, ao arrumar as malas para uma viagem à França, Gilberto Freire recebeu um conselho de sua mãe: meu filho, não vá alardear muito por lá o fato de ser pernambucano. Mas por que, maninha, se tanto me orgulho disso? É para não acharem que você está querendo humilhar os franceses. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Na Hora da Sexta, na programação da Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos falar agora sobre a programação de eventos que vai acontecer para você curtir esse final de semana. Bom, começando de hoje, vai rolar o 7º Festival Rio Mar de Literatura.
A entrada é gratuita, mas se liga, é preciso chegar mais cedo para garantir o ingresso. A programação está marcada para as 14 horas no Teatro do Shopping Rio Mar. Este ano o festival vai homenagear 2 membros da Academia Pernambucana de Letras. A presidente da instituição, Margarida Cantarelli, e o escritor José Paulo Cavalcante Filho. O evento também contará com as participações de Luzilá Gonçalves, Carmen Peixoto, Fabiana Carla, e o encerramento fica por conta dos shows de Petrúcio Amorim. Lembrando que os ingressos são limitados e corre lá que ainda dá tempo. Ainda sobre literatura, neste sábado, dia 27, vai acontecer o 34º encontro do grupo Floriterária, um clube de literatura formado apenas por mulheres com uma paixão em comum. A literatura, dessa vez, o encontro vai comemorar 3 anos da fundação do clube, e a obra selecionada para este dia é Maria Bonita, Sexo e Violência no Cangaço, biografia escrita por paulistana Adriana Negreiros e publicada pela editora Objetiva. Indo agora para o teatro, a peça A Espera do Outono Alice entra em cartaz hoje, dia 26 de abril, e vai até o dia 25 de maio desse mesmo ano. A peça se trata de uma reflexão sobre as perdas, mortes e saudades na vida do ser humano. O enredo conta a história de Alice, uma menina de classe média que leva a vida comum se comparada com as garotas da sua idade. A apresentação estará nessa sexta e sábado, às 20 horas, no Teatro Raial Ariano Suassuna, na Rua Aurora, número 457. A classificação indicativa é 14 anos. E para você que curte festa, essa sexta-noite vai ter o Rolê dos Signos, no Clube Metrópole. A festa vai acontecer às 23 horas de hoje e só vai acabar às 6 da manhã do dia seguinte. O evento promete 2 horas de open bar. Tem como principal atração o DJ Gael, do Clube Amazing, Lucas Mariano e de Danik. Mas se liga que as primeiras 20 pessoas do signo de Áries e de Touro vão ter direito à entrada gratuita. Estamos finalizando agora o programa Na Hora da Sexta. Esse programa foi apresentado por mim, Marlon Júlio, produzido por mim, Marlon Júlio, Milena Fernandes e Maria Alice. Teve supervisão de Catarina Apolônio, nas redes sociais Roberto Peixoto e nos trabalhos técnicos Maria Alice. Obrigado pela audiência, tenha uma boa tarde e até a próxima. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo